Fala pessoal, beleza? Então, vamos fazer aqui um resumão de tomografia, falar um pouquinho a respeito de tomografia, né? De forma bem resumida, bem básica, né? Para a gente ter um pouquinho de entendimento como funciona a tomografia computadorizada. Então vamos lá. Primeiro, tomografia computadorizada, o que é, né? Muitos associam a palavra tomografia à questão de tumor. Muitas pessoas, quando o médico solicita, vou pedir uma tomografia, muitos associam a palavra tumor. Será que eu estou com um tumor? Mas não é bem isso, né? Primeiro, tomografia é um procedimento não invasivo de diagnóstico por imagem que combina o uso de raio-x com computadores, né, especialmente adaptados. É utilizado para criar imagens detalhadas dos mais variados tecidos do corpo humano. Aqui nós temos duas imagens, uma de raio-x e outra imagem que representa a tomografia computadorizada. Aqui nós temos imagens de raio-x e aqui tomografia. O que diferencia, né? O raio-x, como podem ver, ele é apenas para avaliar a estrutura óssea, na maioria dos casos. Já a tomografia, ela consegue ver o parênquima das estruturas do interior do corpo. Nós temos aqui uma radiografia de crânio, né? Na verdade em duas posições, AP e perfil. E aqui nós temos imagens de tomografia do crânio, onde nós podemos observar o parênquima cerebral. Já no caso do raio-x, podemos observar apenas a estrutura óssea do crânio, da calota craniana. E no caso da tomografia, a gente pode observar o interior, né, através da calota craniana. A gente consegue observar aqui o parênquima cerebral. Então você consegue uma imagem do crânio com mais detalhes, né? Temos mais um exemplo aqui, nesse caso do abdômen. Temos aqui um raio-x de abdômen e temos aqui uma tomografia de abdômen, né? Plano coronal. Notem que no raio-x a gente consegue ver distribuição de gases no intestino, corpo estranho também, mas aqui temos a sombra do fígado, a cúpula diafragmática, mais texturas de órgãos, né? A exemplo de rim, como a gente pode observar aqui na tomografia, cálculo renal também, né? Rim direito, uma parte aqui do fígado, estômago, uma parte do baço, né? Os músculos iliopsoas. Então, as texturas de alguns órgãos, né, quer dizer, dos órgãos, são melhor definidas na imagem de tomografia. Temos aqui uma parte da coluna vertebral, e você consegue ver com mais detalhe no raio-x a questão de parte óssea, não estrutura, não parênquima de órgãos, de tecidos. Isso aí a gente vê com mais detalhe no caso da tomografia, como podemos observar nesse exemplo aí. Aqui, hoje em dia, a tomografia ela possibilita imagens em reconstruções tridimensionais, né, que é o que chamamos de 3D, como esse caso aqui de coluna, 3D de aorta e parênquima renal também, de rins, artérias renais, exames com contraste. A origem da palavra tomografia, né, vem do grego tomos, corte ou fatia, e do português grafia, escrita ou estudo. Então podemos ver
e deduzir que tomografia, né, ela trabalha com cortes. Aí a gente vai ver que temos a porção axial, que é onde ela faz esse corte aqui, ó, imagem axial. Ela vai sair fatiando o corpo, né, a estrutura a ser estudada, tipo esse, quando a gente vai no mercado a gente encontra esse pão chamado pão de forma, né? Isso aqui é o pão de forma. Então ela vai sair fatiando a estrutura dessa forma assim, né? E aí vai formando imagens para que a gente possa avaliar ou estudar a estrutura em questão. Então, desde a sua descoberta no final do século passado, os raios-x têm sido utilizados como um método de diagnóstico em medicina, através da radiografia e da radioscopia. Quando se fala em raio-x, estamos nos referindo, né, ao elemento descoberto por William Röntgen. Quando se fala-se em radiografia, aí a gente fala do filme lá, radiográfico. Com o passar dos anos, o diagnóstico radiológico passou por significativo avanço tecnológico, né, pela produção de aparelhos de maior potência e qualidade, resultando em melhor aproveitamento da radiação. Um dos momentos mais importantes dessa evolução foi a introdução de computador, utilizado para a realização de cálculos matemáticos a partir da intensidade de fótons de raio-x. Aí nós tivemos aí a criação da tomografia computadorizada. Como é que vai funcionar a tomografia computadorizada? De um lado nós temos o tubo de raio-x, né? Do outro lado nós temos uma camada de detectores que vai detectar essa radiação que atravessa o corpo, né? E aí ela vai fazer uma atenuação dessa radiação, né? Os elementos do organismo que captam mais ou menos radiação, e aí ele vai fazer um cálculo, o computador vai fazer um cálculo matemático para reproduzir e representar a gente a imagem. Aí nós tivemos dois elementos nessa história aí da criação da tomografia, Ambrose e Hansfield, né, que em 1972 apresentaram um novo método de utilização da radiação para medir descontinuidade de densidade, obtendo imagens inicialmente do cérebro com finalidade diagnóstica. Isso aqui quer dizer o seguinte, como eu exemplifiquei aqui, ó, tubo de raio-x, né, vai emitir o raio-x e vai atravessar o corpo humano, né? Do outro lado nós temos uma camada de detectores. Aí o que é que acontece aqui? Vai ter uma descontinuidade do feixe de raio-x, ou seja, algumas partes do corpo ela vai absorver mais, outras menos radiação, né? Como por exemplo o osso, ele absorve bastante radiação, né? Já as partes moles, como músculo, gordura, absorvem menos radiação. Então o computador, através dos detectores, ele vai medir essa atenuação, né? Qual órgão absorveu mais ou menos radiação, e ele vai fazer um cálculo para poder formar as imagens. Aqui diz o seguinte, em 1972, foi apresentado por Ambrose e Hansfield um novo método de utilização da radiação, né, para medir a descontinuidade, como falei agora há pouco, de densidades, né, obtendo imagens inicialmente do cérebro. Então, os primeiros exames de tomografia foram realizados da região do crânio, da cabeça, do cérebro. Neste método, cujo desenvolvimento transcorria há 10 anos, seriam feitas diversas medidas de transição dos fótons de raio-x em múltiplos ângulos.
A partir desses valores, os coeficientes de absorção pelos diversos tecidos seriam calculados pelo computador e apresentados em uma tela como pontos luminosos, variando do branco ao preto com tonalidades intermediárias de cinza. Na radiografia, né, a gente sabe que é tudo medido dentro de uma escala de cinza. Mas aí, no caso da tomografia, foi o seguinte. Observem aqui, ó. 0 foi um ponto estabelecido para a água. Aí nós temos A menos 1000, osso cortical mais 1000. E aqui é o seguinte. A gente vai entender mais adiante o que é que significa isso aqui. Água 0, A menos 1000, osso cortical mais 1000. O que é isso? Mas desde já eu quero que vocês deem uma atenção para o seguinte. Estruturas mais escuras, elas vão se apresentar, tipo o A, no caso, elas vão se apresentar mais nessa tonalidade escura. Estruturas mais densas, elas vão se apresentar nessa tonalidade mais clara. Aqui é estruturas mais radiotransparentes, na verdade, né? Os pontos formariam uma imagem correspondente a uma seção axial do cérebro. Atentem-se para esse nome aqui, axial, essa palavra, do cérebro, que poderia ser estudada ou fotografada para avaliar a ação posterior. Aqui nós temos a figura de Hansfield, esse camarada aqui. Era um engenheiro eletrotécnico inglês, nascido em 1919 e falecido em 12 de agosto de 2004. Quer dizer, eu acompanhei ainda, né? Eu nasci em 1985, então eu acompanhei, mas não tinha um conhecimento no tempo, né? Acompanhei aí uma parte da trajetória do conhecido como o pai da tomografia. Ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e da Medicina em 1979, juntamente com o físico norte-americano Alan Comarch, por ter desenvolvido uma técnica importante de diagnóstico, que é a tomografia axial computadorizada, conhecida como TAC. Quando algum de vocês pegarem um pedido e tiver lá TAC de crânio, aí que ele quer dizer o seguinte: tomografia axial computadorizada. Então, inicialmente, a tomografia ela realizava apenas exames de crânio. Como podem observar nessa imagem, o primeiro tomógrafo só dava a cabeça do paciente lá dentro. Essa é uma das primeiras imagens de tomografia, mostrando aqui um tumor na região frontal direita. Essa é uma das primeiras imagens de exames de tomografia computadorizada. E essa aqui representa uma das imagens da atualidade. Então, como a gente pode observar, que evoluiu e teve uma grande melhora na qualidade de imagem também. Então, alguns componentes da tomografia, nós temos aqui o portal, que na verdade é chamado de gantry, mesa de exames e o console de operação, onde fica o técnico ou tecnólogo em radiologia, de onde a gente vai operar o aparelho e visualizar as imagens. Então é basicamente isso aí, ó. Gantry, isso é um aparelho antigo, Mesa de exames, o console, que é a mesa de comando no caso. E aqui nós temos um aparelho mais moderno,
né? Um aparelho de tomografia mais moderno, como podem observar, gantry, mesa e o console, que é o computador. Então, desde o início da utilização da tomografia computadorizada clínica, no início dos anos 70, os sistemas dessa modalidade evoluíram em algumas gerações, onde o que as distingue, em principal, é o número e a forma de arranjo de seus detectores, que são os dispositivos que medem a atenuação do feixe de raio-x que transpõe o paciente durante a realização do exame. Até então, a tomografia computadorizada passou por uma série de aperfeiçoamentos e uma das principais foi a introdução do sistema computacional, que permitiu a captação de imagens com melhor qualidade. Eu sempre tenho comigo o seguinte, a informática ela evoluiu bastante, né? E através disso trouxe muitas melhorias também para questões da radiologia. Tanto que hoje nós temos raio-x digital, né? E até também a tomografia computadorizada. Porque no raio-x o que é que acontece? Porque nós temos o tubo de raio-x que vai emitir um raio que vai atravessar o corpo e do outro lado vai bater lá no filme para formar a imagem. Já no caso da tomografia, o que é que nós temos? Um tubo de raio-x também, que vai emitir raio, que vai atravessar o corpo. E no outro lado, os receptores são os chamados de detectores, né? É dessa forma que funciona. Tubo de raio-x emite radiação que atravessa o corpo. E do outro lado nós temos uma camada de detectores. Aí esses detectores vai fazer o cálculo da radiação recebida. Vamos supor, aqui emitiu 100% de raio-x. Quando chegou no corpo, algumas estruturas absorveram mais e menos radiação. Aí o detector sabe que saiu daqui 100%. Mas aqui ele vai, em algumas partes, receber apenas 90%, 50% de radiação, 30%, 20%, 80%. Então ele vai saber dessa área receber o X de radiação, dessa X e dessa X. Então o computador ele vai fazer esse cálculo para poder formar a imagem. Tipo uma calculadora, né? Se eu receber 50% de radiação, a imagem desse setor vai ser apresentada nessa tonalidade. Aí onde vai entrar uma questão chamada de escala de Ransfield, foi o que eu apresentei ali agora há pouco, atrás, em alguns slides anteriores, a questão da tonalidade. Então a tomografia ela funciona basicamente dessa forma: um tubo girando ao redor do corpo ou da estrutura, né, emitindo radiação, e do outro lado uma camada de detectores recebendo essa radiação. Só que vai receber essa radiação de forma diferente, porque algumas estruturas do corpo vão absorver mais e outras menos radiação, para que seja calculado e transformado em imagem. Aqui nós temos o gantry, né? Então nessa ilustração podemos ver como é que é organizado dentro do gantry o tubo de raio-x e a camada de detectores. Então isso aqui vai ficar girando nesse sentido ao redor do corpo do paciente, né? Da estrutura a ser estudada. Na mesa de exame é onde o paciente ou cliente vai ficar posicionado.
Nós temos aí tomografia helicoidal, né? Tomografia helicoidal é caracterizada por realizar uma hélice em torno do corpo, ao invés de uma sucessão de círculos. Isto é, a mesa de exames do paciente, ao invés de ficar parada durante o corte e captação das imagens, avança continuamente em torno dele. Quer dizer o seguinte, conforme a mesa do paciente vai andando para dentro ou para fora do gantry, o tubo de raio-x ele vai estar girando e emitindo radiação, e do outro lado os detectores vai estar captando essa radiação que atravessa o corpo do paciente. Por isso que é chamado de tomografia helicoidal. Nós temos aqui também o seguinte: single slice e multi slice. Vocês já devem ter ouvido o seguinte: solicito tomografia multi slice de crânio, ou de tórax, ou de abdômen. A tomografia computadorizada ela passou por uma série de evoluções, né? Primeiro começou se realizando tomografia de crânio e depois das demais estruturas do corpo. O que é que acontece? Deixa eu voltar esse slide aqui. Não tem mais. Deixa eu ver. Aqui dá para continuar. Quando o tubo gira ao redor do paciente, antigamente, cada giro se fazia apenas uma imagem, né? O tubo girava, aí por isso que nós temos hoje aqui a tomografia helicoidal. O tubo girava com a mesa parada. A mesa estava parada, o tubo fazia um giro para adquirir uma imagem, aí a mesa andava um pouquinho, 1 ou 2 milímetros, e o tubo girava novamente para adquirir outra imagem. E assim até a finalização do exame. No helicoidal, o que é que aconteceu? O tubo girava e ao mesmo tempo a mesa andava para se obter a imagem. Aí o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje aqui o multi-slice. Porque quando a radiação atravessa o paciente, ele vai bater lá nos detectores. Como era apenas uma camada de detectores, era obtido apenas uma imagem. Aí hoje nós temos o multi-slice, que quer dizer multicortes ou multidetectores, que ao invés de uma camada de detectores do outro lado, nós temos aí uma sequência de camadas. Antigamente não é tão antigo assim, mas recentemente se começou com os aparelhos multi-slice de 4 canais, ou seja, eram 4 camadas de detectores do outro lado. Aí hoje nós temos até equipamentos de 320 canais. Que quer dizer o seguinte: a cada giro do tubo é obtida ali 320 imagens, né? Não é tão comum encontrar um aparelho desse. Ultimamente na atualidade a gente encontra aí aparelhos de 32, 64 canais, né? O que quer dizer 16 canais, o que quer dizer que a cada giro que o tubo dá emitindo radiação ao redor do paciente, ele vai obter ali 16 canais, ou 16 imagens, 32 imagens, 64, e assim que seja a quantidade de canais. Quanto mais canais, melhor a qualidade e a definição das imagens. No Brasil, o primeiro aparelho de tomografia computadorizada foi instalado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, no ano de 1977. O tomógrafo, né? O aparelho de tomografia é chamado tomógrafo. O tomógrafo é o aparelho utilizado no exame de tomografia computadorizada, né? E sua estrutura habitual é formada por basicamente é o corpo do aparelho, né?
que é essa maior estrutura aqui que a gente pode observar. Isso aqui é o gantry. No gantry estão o tubo de raio-x, o conjunto de detectores, como podemos observar em imagens anteriores. Dentro do gantry tá lá, ó, tubo de raio-x e camada de detectores. Através do gantry é possível ter a interação dos comandos do painel de controle com o sistema e botões controladores da mesa do tomógrafo. Então, nos gantries de tomografia, nós temos isso aqui, ó. São os botões, né, onde a gente pode aumentar e abaixar a mesa, colocar a mesa para dentro do gantry e retirar. Então é dessa maneira aqui, ó. Dentro do gantry temos ampola de raio-x, que é o tubo de raio-x, camadas de detectores. Aqui alguns modelos de gantry, né? E é porque na tomografia nós temos vários fabricantes, né? Várias marcas. A exemplo aqui nós temos um GE, aqui nós temos um da Canon, e a estrutura dele muda. E aqui nós temos aqui, ó, os botões de controle, onde você pode ajustar a mesa, a altura, colocar a mesa para dentro do gantry ou retirar, né? E notem que os modelos variam de fabricante para fabricante. Temos aí alguns outros modelos, alguns outros X-Vision, Siemens. Temos aqui Toshiba, a extinta Toshiba, né, que foi vendida para Canon, né? Esse aqui é Toshiba, mas a Canon comprou a Toshiba há alguns anos atrás aí. Então funciona dessa forma, né? Tubo de raio-x emite radiação que atravessa o corpo ou a estrutura e é captado ali pelos detectores. Aqui nós temos um gantry aberto, né? Aqui está o tubo de raio-x e os detectores. O interior também vai variar de fabricante para fabricante. Aqui nós temos tubo de raio-x, detectores. Nesse outro caso, tubo de raio-x, detectores. Como podem observar, os detectores é em forma de leque, né? Porque a radiação, quando ela sai, ela diverge, né? Ela se espalha aí um pouco. Além do tubo e dos detectores, nós temos aí outros componentes, placas e peças essenciais para o funcionamento da tomografia. Aqui eu tenho um videozinho. Deixa eu ver. Isso, vamos observar. Isso é o gantry girando, né? Tubo de raio-x e detectores. É dessa forma que funciona durante a realização do exame de tomografia. Como podem observar, a velocidade bastante grande, né? O problema é quando dá uma queda de energia. Aí ele sai, para de vez, assusta o paciente lá dentro da sala. Pois é, como puderam observar a velocidade aí, a velocidade muito rápida, né? O problema é quando dá uma queda de energia que ele está girando aquela
nessa velocidade que ele para de vez e faz um barulho enorme também. Isso assusta bastante o paciente. Há locais, né, como aqui da minha cidade, bom que não falta tanta energia assim, uma vez ou outra acontece, né? E assusta até a gente que está fazendo o exame. Imagine o paciente, que aí a sala fica logo escura, é bem complicado. Mas por isso aí que se dá alta qualidade de exames, de imagens, são feitos cortes milimétricos, né, devido a essa velocidade aí. E aqui nós temos a mesa de comando, né, onde se encontra o monitor para o planejamento de exames e o processamento das imagens, e o sistema de comunicação com o paciente. Aqui nós temos aqui, ó, um microfone. Por trás temos uma caixinha de som, porque aqui é possível a gente conversar com o paciente. A gente pode falar, o paciente pode ouvir dentro da sala e ele pode falar também, e a gente pode ouvir através dessa caixinha de som que está aqui atrás. Como é que funciona o exame de tomografia computadorizada, né? A execução do exame de tomografia computadorizada é simples. A mesa de exames, onde o paciente estará posicionado, se desliza para dentro ou para fora do gantry, enquanto o tubo está aqui dentro girando e emitindo radiação. Vamos falar um pouco de terminologia, que é o seguinte: Scout, escreve Scout, mas pronuncia-se Scout. O Scout é a primeira imagem em um exame de tomografia computadorizada. Então, todo exame de tomografia computadorizada, a gente vai realizar esse Scout. Se trata-se de uma radiografia digital da região a ser estudada, e por ela é que se fará a programação do exame. Então, sempre que a gente for fazer uma tomografia computadorizada, ela vai fazer esse raio-x digital nas duas posições, AP e perfil. Após o Scout, nós temos o seguinte: o FOV, né, que é Field of View, traduzindo aí para o português, é o campo de visão. O que é esse campo de visão? Deve ser sempre proporcional à estrutura a ser estudada. Se trata de um bloco que deve ser ajustado na região de interesse e tem relação direta com a qualidade de imagem. Como podemos observar aqui, esse quadradinho aqui, esse bloquinho quadrado aqui, é o que é o FOV, né? Que é o campo de visão. O que quer dizer esse FOV, esse campo de visão? Só vai ser obtido imagens da área que estiver dentro desse quadrinho, desse bloco, né? Que é o campo de visão do FOV. Como é esse caso aqui, né? Aqui praticamente indica o estudo de abdômen superior, porque pega lá da base do tórax até o início das cristas ilíacas, né? No caso aqui eu tenho o abdômen superior. E a aquisição de imagem é o modo como as imagens tomográficas podem ser adquiridas, né? Com a evolução dos tomógrafos, essa aquisição passaram a ser 90% no plano axial, devido à possibilidade de fazermos reformatações nos diversos planos pós-aquisição. Antigamente, obtia-se imagens apenas no plano axial, que é o que divide o corpo em superior e inferior. Hoje em dia, podemos fazer imagens axiais, coronais, sagitais, e podemos fazer também reconstruções em 3D, né, que são reconstruções tridimensionais. Outra coisa que nós temos aqui, algoritmos de reconstrução. Em tomografia computadorizada, as imagens podem ser reconstruídas utilizando-se algoritmos de reconstrução que colocam em evidência alguns tecidos em particular. A classificação está relacionada com
a natureza do tecido estudado. Aqui no caso temos dois exemplos. Na verdade, é da mesma estrutura, crânio. Notem que nessa estrutura aqui, que a gente chama de parênquima cerebral ou partes moles, a gente consegue ver áreas do crânio, do cérebro, na verdade. Já nessa outra estrutura, nessa outra imagem, nós não podemos ter clareza e qualidade de imagens no parênquima cerebral, no cérebro. Mas aqui sim destaca-se bem o osso. Como podem ver, estrutura óssea, a gente pode observar a calota craniana. Porque temos aqui o seguinte, na tomografia nós trabalhamos com o que chamamos de janelas. Então, nesse caso, nós temos aqui janela de parênquima cerebral e janela óssea. Então, vocês podem notar a diferença entre as duas imagens, que são das mesmas estruturas. Da mesma parte até do crânio, nós temos aqui janela de parênquima cerebral, que evidencia bem as partes moles do encéfalo, do crânio. E aqui nós temos aqui a janela óssea, que evidencia bem apenas o tecido ósseo. No decorrer da carreira, iremos nos deparar com alguns termos, como soft, que é para evidenciar tecidos moles em crianças, standard, que é tecidos moles no adulto, músculos e vísceras, detail, tecidos de densidade intermediária entre músculo e osso, bone, tem ênfase nos tecidos ósseos, edge, com ênfase em tecidos ósseos, filtros mais duros, e lung, que refere-se ao parênquima pulmonar. Aqui eu quero dizer o seguinte, janela de parênquima cerebral, essa, evidencia bem a textura do cérebro. Nesse caso aqui podemos observar até um sangramento, com desvio da linha média, apagamento de ventrículos. Nesse caso, janela óssea, a mesma estrutura entre um e outro, mas você pode observar que a imagem está de forma diferente. Essa aqui a gente consegue observar o parênquima do cérebro, evidencia-se até um sangramento aqui. Já nessa você observa bem aqui, ó, a calota craniana. Apenas isso. O resto está na escala de cinza aí, né? Dá para observar aqui, ó, que no caso corresponde a essa imagem, a esse sangramento aqui. Nessa outra janela óssea, nós observamos aqui uma fratura do osso frontal, né? Isso provavelmente devido a um trauma. Quando se fala assim em janela, refere-se a isso aí, ó. Janela de parênquima cerebral, a gente tem isso, né? Vai ver o parênquima do cérebro, a estrutura do cérebro. Janela óssea, ela é uma janela mais dedicada para estudo da parte óssea. Temos aqui uma imagem de seios paranasais, os seios da face. Temos janelas de partes moles e janela óssea também. Mas se você observar, a janela óssea de seios da face é parecida à janela óssea de crânio, né? Assim como de partes moles. Aqui a gente, nos seios da face, a gente chama de partes moles. Essas partes moles no crânio é chamado de parênquima cerebral. O que é preto aqui é ar.
Seio maxilar direito e seio maxilar esquerdo. Pescoço, tomografia de pescoço sem contraste, né? Evidencia apenas partes moles. Aqui, nesse caso de tomografia do pescoço, não tem precisão de se fazer reconstrução óssea. Nós temos aqui pescoço sem contraste e pescoço com contraste. O que é que a gente vê de diferente? Esse vaso aqui, ó, tá sem contraste. Ele é melhor evidenciado após a injeção do contraste, como a gente pode ver. Então, o contraste ele vai ajudar bastante para você diferenciar algumas estruturas, como são casos aqui dos vasos. Ó. Do outro lado, lá na imagem sem contraste, a gente não consegue distinguir bem o que é vaso, o que é músculo. Aqui nós temos mais um exame com contraste. O que está clarinho aqui, ó, são vasos, certo? Preenchidos aí com contraste. Já no tórax, nós trabalhamos com janela de mediastino, onde a gente evidencia as partes moles. Para você ver, observem bem. No crânio, o que se evidencia as partes moles, a gente chama de parênquima cerebral. No tórax, o que evidencia partes moles, nós chamamos de janela de mediastino. Que vê bem as partes moles aí, nós temos aqui um exame sem contraste. Como é que eu sei se é com contraste ou sem? Aqui nós temos a artéria aorta ascendente, a artéria aorta descendente, né? E aqui não é com contraste nesse caso, porque eu vejo aqui, ó, vê a cava bem clarinha e a artéria aorta, né? No caso o arco da aorta com contraste. E as duas janelas que trabalhamos na questão do tórax aqui, no quesito tórax, é janela de mediastino e janela de parênquima pulmonar. Que é essa aqui, que vai ver os vasos pulmonares, né? Vai ver o parênquima do pulmão em si. Nessa janela aqui é que a gente trabalhava bastante aí para ver a questão do Covid, no tempo da pandemia, né? Aí apareciam algumas imagens nesse tipo de janela aqui, que a gente chama de vidro fosco. O que não era possível visualizar aqui na janela de mediastino. E abdômen, nós temos apenas a janela de partes moles, porque no abdômen só o que interessa, estruturas de moles, né, de partes moles. Aqui nós temos o fígado. Esse aqui é um exame já com contraste, que a gente pode observar o rim mais claro, né? Ele já está com contraste. Exames de coluna, nós temos partes moles e janela óssea. Observem bem a diferença entre essas duas imagens. Uma você pode observar bem na escala, nos tons de cinza, as partes moles. Nessa janela aqui, a gente vai observar se o paciente, o cliente tem hérnia de disco ou não. E já nessa a gente vai evidenciar melhor a estrutura óssea, né? Podemos observar até aqui uma fratura de vértebra 5432, né? No caso, vértebra L1. Essa imagem corresponde à imagem de ressonância magnética. Como podem observar, temos aí uma melhor definição de imagem, nesse caso para estrutura de partes moles. Aqui temos até uma hérniazinha aqui de disco. Outro exemplo, ó, tomografia de ombro, plano coronal, né? Nós temos partes moles e a janela óssea, que evidencia melhor a estrutura óssea. Outro caso acontece aqui com o joelho, partes moles e janela óssea.
já devem ter ouvido falar nesse termo aqui, ó, TAC, né? TC ou TAC do crânio. No pedido médico pode vir da seguinte forma: solicito TC de crânio ou solicito TAC de crânio. Mas como eu falei anteriormente, TAC corresponde-se aí ao termo de tomografia axial computadorizada, né? O que é TC de crânio? A tomografia computadorizada, TC, ou TAC de crânio, ou craniano, da cabeça, é um exame de diagnóstico por imagem que possibilita o estudo do encéfalo, né? É muito importante nos estudos de diversas patologias. O termo tomografia computadorizada é frequentemente abreviado para TC, né? TC de tomografia computadorizada. E o termo tomografia axial computadorizada é abreviado para TAC, que quer dizer axial, né? TC, T de tomografia, A de axial, C de computadorizada. De uma forma simplificada, podemos afirmar que as duas designações TC ou TAC referem-se ao mesmo exame. O termo axial deriva da tecnologia que era usado inicialmente para a produção de imagens, tendo esta terminologia se mantido ao longo dos anos, sendo ainda usada frequentemente por médicos, mas médicos mais antigos, né? Porque antigamente as tomografias elas realizavam apenas imagens na porção axial. Uma vez ou outra eu pego aí uma tomografia com um termo TAC escrito. Mas, geralmente nós podemos encontrar dessa forma aqui, ó, TC de crânio, né? Ou tomografia computadorizada do crânio. Pode vir TAC também. Algumas das indicações para a tomografia de crânio, né? Tomografia computadorizada do crânio ou craniana é um exame que serve para auxiliar o médico no diagnóstico de diversas patologias ou doenças, como, por exemplo, podemos destacar acidente vascular cerebral, que é o AVC, aneurisma, tumores, doenças de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, meningite, epilepsia, entre outras patologias aí. Note que incluímos alguns exemplos de patologias, sendo que o exame pode ser muito importante para ajudar a detectar muitas outras. Exemplos de alguns sinais ou sintomas que levam à execução do exame de tomografia são dor de cabeça, náuseas, vômitos, vertigens, tonturas, alterações motoras, fraqueza muscular, alterações sensitivas da sensibilidade, convulsões, alterações no paladar, diplopia, que é a visão dupla, nistagmo e distúrbios emocionais. Lembrando que alguns sintomas ou sinais, mas lembrando também que na presença de um desses sintomas, um médico deverá ser sempre consultado. Não é porque você vai estar com dor de cabeça que você vai querer fazer uma tomografia. Ah, eu estou vomitando demais, quero fazer uma tomografia do crânio. Pode ser verme também, né? Então é importante a consulta ao médico, porque aí ele vai conversar com você, vai saber a sua rotina, né? De repente descobre até a situação que está te levando a ter dor de cabeça, né? Ou vômitos ou tonturas. Então, é porque um exame de tomografia computadorizada ele deve ser feito sob prescrição médica. A tomografia de crânio pode, por norma, ser realizada por qualquer pessoa de qualquer idade e sexo, né? No entanto, como se trata de um exame que usa radiação ionizante, e sendo conhecidos os riscos dessa mesma radiação, deve ser escrupulosamente ponderada a necessidade de sua realização pelo médico requisitante. Então não se inventa, estou com dor de cabeça, fazer tomografia não.
tem que passar por um médico para que ele possa ver se há necessidade ou não de realizar uma tomografia. Isso aí seja de qualquer parte do corpo. A gravidez, ela constitui uma contraindicação relativa à execução de estudos imaginológicos que usem radiação, pelo que a mulher grávida, por norma, não deverá ser submetida a um exame, exceto em situações de emergência. Mulher grávida, está sentindo dor na coluna, quer fazer tomografia da coluna? Não pode, porque primeiro tem um bebê aqui, e a radiação vai atravessar. E outra, levando em consideração, dor de coluna não é caso de emergência, pode esperar. E às vezes a gestante vai sentir dor de coluna até pelo peso da barriga, né? Outros casos, chegou a acontecer comigo, de caso de Covid, médico solicitar tomografia de tórax em gestante. Eu não realizei, porque no caso do Covid, há outros métodos para diagnosticar Covid. Aí você tem um swab, tem exame de laboratório, teste rápido. Então, pode apenas se restringir ao uso da radiação. Caso de emergência, o que pode ser um trauma, né? Um TCE, o paciente foi encontrado desacordada, né? E de repente alguém levou para o hospital, chegou lá, não sabe informação nenhuma, mas estava apagada, foi encontrada dessa forma. Aí o médico vai avaliar e poderá aí solicitar sim ou não uma tomografia de crânio, né? Então, mais para caso de emergência. A realização de exames contrastados ainda é desperta, né? Porque na tomografia podemos utilizar meios de contraste, né? Então a realização de exames contrastados ainda desperta muitas dúvidas, né? E não apenas entre os pacientes, mas também quanto aos profissionais da saúde. Isso acontece muito em razão da existência de vários meios de contrastes, cada um com suas indicações de risco. É inegável, contudo, a importância dos exames contrastados para um diagnóstico de qualidade usando métodos por imagem. As vias de administração do meio de contraste, né, elas dependem do tipo de contraste utilizado e da recomendação médica. Oral refere-se à ingestão da substância pelo paciente, que pode ocorrer antes ou em determinados momentos do exame. Parental, também chamado de intravenosa, ocorre quando o contraste é injetado nos vasos sanguíneos, ou seja, na veia. A maioria dos contrastes são realizados dessa forma. A endocavitária, quando o agente de contraste é administrado por orifícios naturais, como reto e vagina. Mas aí, para a realização de exames de contraste, tem que se ter uma anamnese também, para saber se o paciente tem alergia a algum medicamento, frutos do mar, ou até mesmo ao meio de contraste. Porque aí vai ser dado uma orientação médica a melhor forma de realizar esse exame com contraste. Esse aqui foi apenas um resumão, espero que tenha sido do agrado de vocês e até a próxima, né? Lembrando, foi apenas um resumão. Até a próxima, pessoal.